Ao fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo todo entra em outro conflito. Comunismo contra capitalismo. Ditadura contra democracia. A famosa Guerra Fria. O confronto ficará particularmente mais intenso com a chegada dos anos 1960. Uma guerra por procuração sai do controle em Vietnã e em Gaza. Na Europa Oriental, a União Soviética quer que ninguém esqueça quem é que manda. Ao passo que os Estados Unidos conseguem um grande avanço para a corrida espacial, os dois lados ainda podem transformar o mundo em uma terra deserta ao pressionar um botão. É o mundo da destruição mútua assegurada. O Mad World. Eu, John Fitzgerald Kennedy, juro solenemente que vou fielmente executar meus deveres como presidente dos Estados Unidos com a ajuda de Deus. Em janeiro de 1961, John Kennedy é o homem mais jovem a se tornar presidente dos Estados Unidos. Ele tem uma nova abordagem para a tensão entre o Oriente e o Ocidente. Nós não fazemos uma imposição, mas sim um pedido. De que os dois lados comecem uma nova busca pela paz. Antes que as torres sombrias da destruição consumam toda a humanidade. Em uma autodestruição acidental ou planejada. Em Viena, Kennedy se reúne com o primeiro-ministro soviético Nikita Khrushchev. Deixe-me agradecê-lo pela recepção cordial e pelas palavras gentis que foram dirigidas à nossa nação e à nossa querida União Soviética. Embora a reunião pareça positiva, logo depois a União Soviética faz um movimento estratégico que deixa os Estados Unidos em alerta máximo. A 144 quilômetros da Flórida, Castro de Cuba finalmente fez com que os Estados Unidos colocassem a ilha em quarentena. Filmagens aéreas revelaram a presença de armas nucleares soviéticas ofensivas em solo cubano. E deu no que deu. Um posto avançado soviético com mísseis nucleares a 144 quilômetros dos Estados Unidos. A Guerra Fria chega ao quintal dos Estados Unidos. Eu nasci em Banes, que é uma pequena cidade açucareira na região leste de Cuba. Quando os americanos foram às Nações Unidas, com as provas dos mísseis, muitas daquelas fotografias foram tiradas perto de Banes. Na última semana, evidências inquestionáveis estabeleceram o fato de que uma série de locais com mísseis ofensivos estão agora organizados naquela ilha cativa. O propósito dessas bases não pode ser outro senão fornecer recursos para ataques nucleares contra o hemisfério ocidental. O presidente Kennedy reagiu rapidamente com uma ação imediata. Ele ordenou que suas frotas mandassem voltar ou confiscassem os navios que tentavam agravar a situação. Muitas das áreas com mísseis eram supostamente conduzidas em segredo e tudo mais. Mas esse era um acontecimento enorme e é óbvio que todo mundo sabia que alguma coisa estava acontecendo. A crise dos mísseis de Cuba promete ser o episódio mais arrepiante da Guerra Fria até agora. Será a diretriz desta nação considerar todo míssil nuclear lançado de Cuba contra qualquer nação no hemisfério ocidental um ataque que exige uma resposta completa de retaliação contra a União Soviética. Claramente me lembro de estar na praia com meus pais, onde dava para ver de longe no horizonte navios cinzas que eram cruzadores de batalha americanos e eles estavam muito perto. Toda a base aérea nos Estados Unidos tem aviões de todo tipo preparados para devolver qualquer ataque. Apesar dos avisos de Kennedy, o primeiro-ministro russo Khrushchev continua enviando mísseis pelo Atlântico, com todo o apoio do líder cubano. Eu peço a Khrushchev que pare e acabe com essas ameaças imprudentes, provocativas e clandestinas à paz e que pare com as medidas históricas para vencer a inigualável corrida armamentista e para transformar a história do homem.
Ele tem uma oportunidade agora de tirar o mundo desse abismo de destruição. Ninguém sabe ainda, mas ao largo da costa, uma discussão acalorada surge. 3 submarinos soviéticos precisam tomar uma terrível decisão. Um destroyer americano derrubou uma carga de profundidade nos arredores de um submarino russo que cortou a comunicação daquele submarino com Moscou. O protocolo aplicado na época pelo comandante russo foi usar a arma nuclear que estava a bordo, pois ele presumiu que deveria haver uma guerra, já que ele havia sido atingido pelo inimigo. Então, ele teve que tomar a difícil decisão sobre que medida adotar. O nome do capitão é Sawitsky. O protocolo nuclear soviético impõe que 3 oficiais superiores devem votar para lançar o míssil nuclear. O segundo em comando vota contra seu capitão. Com 2 votos contra 1, eu acho que a Terceira Guerra Mundial foi evitada. A história do homem que salvou o mundo não foi revelada até 1998. Seu nome era Vassily Alexandrovich Arkhipov. Em resposta à atitude da União Soviética, uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas é convocada. O senhor embaixador Zoran nega que a União Soviética posicionou e está posicionando mísseis e bases em Cuba? Não espere pela tradução, sim ou não? Mas a diplomacia é rapidamente derrotada por segredos e frustrações. O senhor negou que eles existem. Eu quero saber se eu entendi corretamente. Espero a resposta pelo resto da eternidade, se for isso que o senhor deseja. À medida que a discussão se agrava, a guerra nuclear parece eminente. O centro do comando estava lá em Redstone e naquela época tinha um bunker na região sul dos Apalaches. Meu pai ficou fora por 2 ou 3 semanas. Ele disse, nós tínhamos os códigos e nós estávamos esperando pelas ordens de lançamento. Cada um de nós tinha certeza que isso ia acontecer, já que nós estávamos literalmente a minutos de ativar o botão. Ele disse, eu só conseguia pensar que em você, sua irmã e sua mãe iam ser vaporizados. Realmente achamos que seria o fim do mundo enquanto esperávamos. Eu acho que ele demorou 20 anos para conseguir falar sobre isso. Khrushchev se recusa a ceder. Seus mísseis em Cuba são uma resposta direta à ameaça de ogivas nucleares americanas, posicionadas na Turquia, próximas à fronteira soviética. A questão apresentada ao Conselho de Segurança é grave. A esperança da humanidade está concentrada nessa ação. Discussões frenéticas entre os dois lados continuam conforme protestos se iniciam nas ruas do Ocidente. Finalmente, se chega a uma conclusão por meio de uma conversa direta entre o primeiro-ministro Khrushchev e o presidente Kennedy. Existem evidências históricas de Castro ter escrito Moscou, pedindo a eles para lançarem os mísseis e, em seguida, começarem a guerra nuclear. Ele era louco, eu tô te dizendo, ele era completamente louco. E a condição que Khrushchev deu para que ele concordasse em não colocar mísseis em Cuba foi que os americanos tirassem seus mísseis da Turquia. Não era do interesse americano provocar muito os soviéticos. Kennedy reagiu corretamente à crise dos mísseis de Cuba. Se ele não tivesse se posicionado como se posicionou francamente contra vários líderes civis e também militares, sim, nós poderíamos ter tido a Primeira Guerra Nuclear e a Primeira Guerra Nuclear poderia ter sido a última, porque depois que começasse, poderia não ser mais contida. A retirada para Moscou. Os navios russos partem dos portos de Cuba, carregados com mísseis que os soviéticos estão retirando sob pressão do Novo Mundo. A notícia que sai na imprensa é que Khrushchev se rendeu. Aviões e navios americanos cobriram 42 foguetes em navios russos. Mas Kennedy também cedeu um pouco. Os mísseis americanos são sorrateiramente retirados do solo turco. Eles finalmente entraram num acordo. Sabe, vocês tiram as armas nucleares de Cuba
e desistem de tentar expandir o comunismo pelo hemisfério ocidental. E nós tiramos nossa série de armas nucleares intermediárias da Turquia e todos nós somos amigos, ao menos por um tempo. Os dois lados se contêm. O jogo de pôquer mais perigoso da história acabou. O comentário que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Jim Husk, fez sobre a crise fica para a história. Nós estamos mantendo contato visual. E eu acho que o outro sujeito acabou de piscar. Neste ano, nós não estamos apenas honrando as notáveis mortes de 2 guerras mundiais, mas também dando graças pelo mundo ter se livrado do desastre em Cuba. O relógio do juízo final nunca se aproximou tanto da meia-noite. O medo de uma aniquilação mundial se alastra pelo mundo. Um medo existente em cada homem, mulher e criança de que cada dia possa ser o último. Em novembro de 1962, a crise dos mísseis de Cuba terminou. Para muitos, a sensação é de que o mundo se esquivou de uma bala nuclear. Mas a Guerra Fria está longe de seu fim. Os Estados Unidos começaram seu programa de auxílio ao trazer equipamentos, armas e experimentos para amparar o Sul. Os russos e os chineses deram seu apoio ao Norte. Estamos no Vietnã em agosto de 1964. Neste pequeno país que quase ninguém ouviu falar, uma guerra civil se inicia. Ele fica a cerca de 7.700 quilômetros de Moscou e a quase 14.000 quilômetros de Washington, D.C. Neste ano, o Vietcong ataca um enorme grupo após as forças do governo mandarem um grupo de comunistas, os gorilas, dentro da floresta para se reagruparem. O seu povo já está lutando há 20 anos. Primeiro contra a ocupação japonesa, depois contra o Império Colonial Francês e agora contra si mesmos. Eu nasci no norte, antes do Vietnã ser dividido em 2 partes. Meus pais nos levaram para o sul, porque eles testemunharam as crueldades e as atrocidades. E então, eu cresci no sul. Eu fiz faculdade de medicina e me formei e me alistei. O Vietcong comunista está quase vencendo a guerra. Eles fizeram um ataque surpresa a uns 6 quilômetros do centro de Saigon e das operações dos Estados Unidos e do sul do Vietnã. Os dois lados eram nações pobres sem produção de armas. Então, os dois lados dependiam muito de seus aliados. O sul dependia dos Estados Unidos e o norte comunista da China comunista e da União Soviética em conjunto. As tropas americanas não estão diretamente envolvidas no confronto, mas navios de guerra americanos rodeiam as proximidades. O Sudeste Asiático não será submetido à dominação comunista. Se o Vietnã do Sul sucumbir ao norte, os Estados Unidos temem que isso cause um efeito dominó e que ele seja o primeiro país a cair na expansão comunista pela Ásia e além. E então, um pequeno incidente no sul do Mar da China Meridional inicia um confronto. Recebemos relatórios sobre um incidente no Golfo de Tonkin. Havia uns barcos que nós detectamos no radar e depois nós pessoalmente vimos eles se aproximando do nosso quartel a este bordo. E eles lançaram torpedos. O incidente no Golfo de Tonkin é tido como o primeiro ataque direto realizado pelos vietnamitas do norte contra o exército americano. Um porta-avião americano está perto de Maddox. O secretário de Defesa dos Estados Unidos fala com a imprensa. Eles relataram que eles tiveram que desviar de torpedos e que eles afundaram um dos navios de patrulha de ataque. Por não haver registros fotográficos ou danos visíveis nos navios americanos, alguns acham que tudo foi forjado. Pelos ataques espontâneos e propositais em águas internacionais contra a Marinha dos Estados Unidos, os Estados Unidos tiveram a cautela de mandar uma grande quantidade de reforço militar para o Sudeste Asiático.
Embora ainda haja perguntas no ar sobre o ataque no Golfo de Tonkin, o governo americano vê o evento como o motivo que eles precisavam para voltar suas forças contra os vietnamitas do norte. No mar, na terra e no ar, as impressionantes máquinas militares dos Estados Unidos estão juntando forças capazes de enfrentar qualquer ameaça. Os Estados Unidos estão agora na linha de frente da Guerra do Vietnã. Com seu enorme convés de batalha, o porta-aviões americano Enterprise pode causar mais destruição do que os bombardeios aéreos na Segunda Guerra Mundial. Quando eles decidiram mandar tropas para o Vietnã, foi uma estratégia muito ruim. Porque eles meio que deram aos comunistas um ótimo motivo, porque havia estrangeiros lá, no Vietnã do Sul. Assim que a guerra começou, você sabe, as agressões continuaram dos dois lados. Estamos no Sudeste Asiático para ajudar nossos amigos a buscarem sua própria oportunidade de se libertarem do terror imposto do assassinato de estrangeiros provocado pelos vietnamitas comunistas do Norte. Tropas americanas aguardam para avançar nas ocupações do Vietcong, enquanto aviões se deslocam para lançar aterrorizantes bombas de napalm. Essa é a área de conflito atual da Guerra Fria que está esquentando. Os americanos, eles confiavam tanto em sua artilharia superior que eles iam lutar nas florestas como se eles estivessem indo a um grande piquenique. E faziam muito barulho. E os inimigos, eles podiam sentir sua loção pós-barba e seus cigarros de longe e evitavam confrontos. O número de mortes americanas é exorbitante. Esse sargento morreu por seus ferimentos porque os helicópteros médicos não conseguiram chegar até ele. Não dá mais para os americanos subestimarem a força e o talento do Vietcong. O custo desse conflito é um pesadelo de incontáveis mortes. Os Estados Unidos estão gastando pelo menos $1 bilhão todo mês. Pelo menos 170 mil Vietcongs e aproximadamente 7 mil americanos foram mortos. O presidente Johnson é chamado para justificar a falta de sucesso no Vietnã. Eles estão tentando achar uma resposta. Eu acredito que a semana passada foi a segunda em que os inimigos sofreram mais baixas. Seus feridos excedem sua contagem de cadáveres em 10 mil feridos. Essa quantidade foi calculada por nós. Eles perdem a maioria de seus feridos e nós perdemos menos de 1%. Mas o maior número de mortes é de fazendeiros e aldeões comuns. Enquanto isso, civis vietnamitas saem indefesos de suas casas em chamas. São vítimas inocentes de uma disputa complexa demais para eles entenderem. E é claro que eu testemunhei a tragédia e os prejuízos da guerra. E você não deseja isso a ninguém. Durante uma guerra sempre há danos colaterais. Não dá para você não machucar os civis, os lavradores, os fazendeiros. Eles são vítimas da guerra porque eles não têm onde se esconderem, não têm onde ir. O povo do Vietnã do Norte passa a ser contra os americanos e são convencidos a ajudar os Vietcongs.
Além de arroz, os lavradores também cultivam uma planta menos saborosa. As tropas americanas seriam espetadas nesses bambus afiados a tempo de evitar os bonecos de Vietcongs. As escolas, de acordo com o comentarista, precisam funcionar à noite para evitar o ataque aéreo durante o dia. O resultado é sempre o número maior. O comentarista russo continua dizendo que é difícil para as crianças, mas que chegará o dia em que seu país será livre e feliz. O futuro presidente Richard Nixon não acredita que a determinação dos vietnamitas do norte seja uma grande ameaça. Nós podemos avaliar que a guerra pode durar 2, 3 ou 4 anos. Mas temos muita esperança que após adicionarmos mais forças, poderemos reduzi-la para menos de 2. De repente, a confiança americana desaparece. O Festival de Ano Novo de Tet é o maior feriado do Vietnã, celebrado com flores e comida. O Tet é uma festa vietnamita de Ano Novo, muito sagrada na cultura vietnamita. Então houve um cessar-fogo pactuado entre os dois lados, mas eles o violaram deliberadamente. Mas em 1968, o feriado de Tet foi tudo menos pacífico. Uma batalha sangrenta devasta o centro de Saigon. A ofensiva dos Vietcongs do Vietnã do Sul atacou o coração do comando dos aliados. Eles feriram todos os americanos, além de demonstrarem sua determinação suicida e habilidade de se infiltrarem e conduzirem uma campanha guerrilheira devastadora. Eu fui levado a Saigon para ser o segundo oficial em comando das forças americanas. O rádio e os canais de TV eram meu trabalho diurno e o noturno eram operações especiais no escritório. Eu achei que os vietnamitas do norte eram muito disciplinados e dedicados. Eles estavam dispostos a sacrificar jovens pela ideia de um Vietnã reunificado. Os vietnamitas do sul eram pessoas atenciosas. Eles ficavam bem intimidantes depois dos treinamentos e com as armas adequadas e queriam muito ser sua própria nação e não serem dominados pela China. 80 mil tropas vietnamitas atacaram toda a região sul. A ofensiva do Tet sai caro para as tropas do norte e as fazem perder mais de 45 mil soldados. Entretanto, o ataque conseguiu provar que os Estados Unidos não estão vencendo e acaba sendo uma grande vitória política para o norte. Mais uma vez, a situação dos civis é de partir o coração. Mas nossa simpatia diminui devido à suspeita de que milhares de refugiados foram presos por terem auxiliado aos comunistas. O número de mortes dessa semana de confrontos horrorosos é muito alto, cerca de 1.500 militares. Enquanto os Estados Unidos percebem que não será fácil ganhar a guerra do Vietnã, a luta pela liberdade continua em outro lugar do mundo. Na Europa Oriental, uma revolução política está se tornando uma luz no meio da escuridão. No final dos anos 1960, a guerra do Vietnã está se desenrolando e não parece que a corrida armamentista vai desacelerar. E então surge um sinal de esperança. Em janeiro de 1968, um país da Europa Oriental está prestes a se revoltar contra as restrições por trás da cortina de ferro. Eu era bem pequeno, eu morava nos subúrbios de Praga e eu vim de uma típica família. Era uma nação muito domada, muito controlada pelo Estado, com uma economia central planejada. Você precisava trabalhar. Se você não trabalhasse por mais de 3 meses, você poderia ser preso por ser um parasita da sociedade. Meus pais não eram comunistas. A Tchecoslováquia tem um novo líder partidário com novas ideias. Alexander Dubček já desafiou comunistas radicais e os venceu. Ele aplica suas reformas. Ele é a favor do mercado livre, do movimento independente e de um governo multipartidário. O povo de Praga deve ter se sentido um nós no quebra-nozes, por estarem entre a Alemanha Oriental e Ocidental.
o norte da Polônia e até o leste da Rússia. Uma falha no comunismo soviético que poderia acabar com suas esperanças de viver um socialismo moderno. Os russos não estão felizes. Dubček é convocado ao Politburo, em Moscou. Essa reunião que vai acontecer com o Sr. Dubček promete ser bem conflituosa. É possível que um dos resultados seja de fato a resignação do Sr. Dubček? O Sr. Dubček é um homem muito sincero e honesto. Se ele promete alguma coisa, ele mantém a sua palavra. As esperanças do povo tcheco estão nas mãos de Dubček. Ele propõe um socialismo com uma face humana, que o Ocidente chama de Primavera de Praga. Mas a Rússia já está tomando uma atitude. Exércitos enormes se concentram na fronteira tcheca. Isso acabou sendo a maior operação militar da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Então era um movimento de tropas poderosíssimo. E é claro que os soviéticos não tinham como manter em segredo todos os preparativos de uma operação tão grande. A reforma que provoca o maior furor é a liberdade de imprensa. Em Siarna, na segurança de seu país, os russos determinam que os elementos reformistas do gabinete tcheco deveriam ser removidos à força e que a censura da imprensa deveria ser reinstaurada. Mas vamos supor que a pressão russa seja tão grande que o Sr. Dubček de fato renuncie e eles digam ok, vamos reinstaurar a censura. Qual será a reação dos jornalistas tchecos? Agora, depois de mais de 7 meses de liberdade de imprensa, eles não iam gostar de voltar para os velhos tempos em que eles não tinham o direito de expressar suas próprias opiniões. A Europa está aflita por se lembrar de situações históricas semelhantes. Essa atitude intransigente fez com que os húngaros se revoltassem em 1956. Ninguém quer ver o mesmo derramamento de sangue na Hungria se repetir na Tchecoslováquia. Milhares de pessoas de todo o bloco comunista estão desesperadamente tentando convencer os soviéticos de que é possível viver sob princípios democráticos e ser um bom comunista ao mesmo tempo. A Primavera de Praga dura 8 meses, terminando em 21 de agosto. E de repente, nós vimos tanques no fim da rua e nós ficávamos bastante alvoroçados. Nós gritávamos tanques, tanques e corríamos com nossos triciclos para perto dos tanques. Eu nunca vou me esquecer da nossa mãe. No dia 21 de agosto de 1968, ela nos acordou ainda de madrugada e nos disse que a Terceira Guerra Mundial havia começado. Ela chorava enquanto nos acordava. Tropas russas, polonesas e húngaras conduzem a ocupação da Tchecoslováquia sangue frio. Apesar das autoridades tchecas pedirem que mantivessem a calma, as pessoas agem de maneira enfurecida e hostil. Eu lembro que meu pai tirou os números do prédio, os números de identificação que eram vermelhos e azuis. As pessoas tiravam os números, os nomes e os números das ruas para normalmente confundir os ocupantes. Os manifestantes carregaram bandeiras manchadas com sangue de patriotas nas crescentes ondas de protesto. O mundo todo está protestando contra as ações brutais da Rússia. Resistir é inútil, já que todos sabem que isso vai continuar. Veículos em chamas são jogados contra os tanques para incendiá-los.
As multidões gritam e discutem com as tropas estarrecidas que elas costumavam pensar que eram seus aliados. Mas a resistência é esmagada por onde os tanques russos passam. Os soviéticos afirmam que eles têm o direito de invadir devido à doutrina da soberania limitada. O direito de intervir se qualquer país da cortina de ferro se direcionar para o capitalismo. A situação piora e os russos começam a atirar. Uma nação que havia conquistado a liberdade agora é tomada por meio da força bruta. 72 tchecos e eslovacos são mortos. Eu acho que, infelizmente, o povo se rendeu rapidamente. Na verdade, em 2 anos, o povo, em geral, foi contido novamente. Dubček é deposto e suas reformas são anuladas. A Primavera de Praga acabou. A Tchecoslováquia começa um período de 20 anos sob o rígido controle soviético. Muito distante das ruas de paralelepípedos de Praga, os Estados Unidos preparam sua próxima investida na Guerra Fria. Um pequeno passo que pode ser um grande salto para a liberdade. Desde o começo da Guerra Fria, em 1947, as forças comunistas tiveram uma série de vitórias em diversos setores. Mas em 1969, os Estados Unidos estão à beira da maior vitória da Guerra Fria, ao menos em termos de força moral. Até agora, a corrida espacial está 3-0 para a União Soviética, que conseguiu colocar o primeiro satélite, o primeiro animal e depois o primeiro homem no espaço. Os Estados Unidos estão determinados a colocar o primeiro homem na Lua, mas a jornada tem seus altos e baixos. Futuros homens do espaço, junto ao editor da revista Life, Warren Young, experimentam um mundo sem gravidade. Cada volta sem gravidade dura apenas 15 segundos, mas aqueles que a vivenciaram disseram que você rapidamente se acostuma com a falta de gravidade e aprende a se locomover. No impacto, a cápsula não se iluminou como eu havia esperado e tive que esperar 1 hora pela recuperação. Eu inflei o bote e escalei até ele, mas eu estava de ponta cabeça. Eu vi 4 ou 5 aeronaves circulando a área e depois eu ouvi um homem chamando por mim na água, atrás do bote. Ofereci um pouco de comida, mas eles tinham acabado de almoçar. Este é o comandante designado para ir ao espaço na cápsula do foguete Redstone. Quando o foguete é lançado, as câmeras dentro da cápsula gravam as reações de Shepard. O foguete atingiu cerca de 8.000 km por hora e uma altitude de 185 km. A corrida espacial provavelmente está muito mais preocupada com a superioridade dos mísseis que em colocar pessoas na Lua. A parte da exploração foi emocionante, mas não há dúvida alguma de que eles estavam se preocupando mais em desenvolver mísseis estratégicos e sistemas de armamento para aqueles mísseis. Em 16 de julho de 1969, os astronautas Armstrong, Aldrin e Collins partem para a viagem de 3 dias até a Lua. A viagem desses astronautas é mais do que uma conquista técnica. É o alcance do espírito humano. Ela pode nos trazer mais limitações sobre a escala humana e imagens impressionantemente belas da Terra, vistas da Lua. Quando o primeiro homem pisar na Lua, todo americano se sentirá orgulhoso pelo que ele fez. Em 20 de julho de 1969, 2 representantes da raça humana deixam sua marca no espaço sideral. Neil e Buzz,
O presidente dos Estados Unidos está em seu gabinete agora e gostaria de falar um pouco com vocês. Câmbio. Sim, seria uma honra. Pode falar, senhor presidente. Aqui é Houston. Olá, Neil e Buzz. Eu estou falando com vocês do telefone do Salão Oval da Casa Branca. Tudo que eu tenho a dizer é que nós estamos muito orgulhosos. Esse deve ser o momento de maior orgulho da vida dos americanos. Devido ao que vocês fizeram, os céus se tornaram parte do mundo do homem. E ter vocês falando conosco do Mar da Tranquilidade nos inspira a redobrar nosso empenho para trazer a paz e a tranquilidade para a Terra. Eu conhecia vários desses caras, eu cresci com eles, quer dizer, só uma pessoa muito especial se colocaria em uma situação de risco como aquela, e todos eles se colocaram, não importa se eles eram astronautas ou cosmonautas. Heróis. E agora, o primeiro homem a pisar na Lua, Neil Armstrong. Sobre a importância estratégica dos Estados Unidos terem sido os primeiros a colocar uma pessoa na Lua, eu realmente acho que não dá para estimar o impacto que isso teve. Obrigado. Muito obrigado. Os Estados Unidos estão finalmente liderando a corrida de exploração do espaço. É um marco para a conquista humana e uma base de apoio para o próximo campo de batalha da Guerra Fria. Os Estados Unidos estão lutando e morrendo pelo povo vietnamita como nunca se viu antes na história inteira. Em setembro de 1969, o ministro das Relações Exteriores da União Soviética nas Nações Unidas, Andrei Gromyko, responde ao último pedido de paz do presidente Nixon. Posicionamento público de cada um. Nos orgulhamos do fato da assistência prestada pela União Soviética estar multiplicando os recursos para um Vietnã livre em sua árdua e heróica luta. Para os Estados Unidos, já parece há anos que a guerra do Vietnã é invencível. Em relação ao assentamento político da situação dos vietnamitas apresentados aqui em Paris, achar que os Estados Unidos podem obter na mesa de conferências o que eles não conseguiram com 500 mil de soldados preparados no campo de batalha é pensar, obviamente, fora da realidade. Mais conferências foram feitas em Paris com os vietnamitas do norte, mas os diálogos basicamente não deram em nada. Parece que a única coisa que os dois lados estão preparados para aceitar é a submissão do outro. Se não houvesse duas superpotências envolvidas dos dois lados, talvez, se houvesse uma guerra, seria em menor escala. Tanto as discussões quanto a guerra não estão chegando a lugar algum. No verão, eu fui posicionado ao sul. Nós ficamos quase 2 semanas na mesma posição. Nós não podíamos sair. Só depois de umas 600 baixas nós conseguimos nos deslocar um pouco. Nós realmente só temos 2 opções disponíveis se nós quisermos acabar com essa guerra. Eu posso pedir a retirada imediata de todos os americanos do Vietnã, mas sem pensar nas consequências dessa ação. Ou nós podemos persistir na nossa busca pela paz geral. A resolução desse conflito está nas mãos do novo presidente dos Estados Unidos, Richard Milhous Nixon. Senhor Primeiro-Ministro, nossos 2 povos hoje à noite colocam o futuro do mundo em nossas mãos. A definição de Nixon de uma paz geral requer que o Norte permita que o Vietnã do Sul permaneça livre do comunismo. Ele acredita que só existe uma maneira de conseguir esse comprometimento. Eu solicitei o bombardeio do Vietnã do Norte e a explosão de Haiphong. 3 bombardeiros lançaram 60 toneladas de autoexplosivos. Eles chegaram simultaneamente em uma área com 1 quilômetro de largura e 2 de comprimento. Parece racional para mim que em uma sociedade livre, o presidente dos Estados Unidos sentaria numa sala sozinho e tomaria uma decisão que poderia resultar na Terceira Guerra Mundial.
sem nem ao menos consultar os líderes ou os membros do Congresso dos Estados Unidos. Não é o jeito fácil. É o jeito certo. É um plano que acabará com a guerra e resultará na paz, não só no Vietnã, mas no Pacífico e no mundo. De 26 de dezembro a 1º de janeiro, as aeronaves das Forças Aéreas da Marinha do Corpo de Fuzileiros dos Estados Unidos realizaram mais de 650 ataques aéreos e as Forças Aéreas 126 missões com o B-52 contra os alvos no Vietnã do Norte. Os vietnamitas do Norte não estão mais lutando como guerrilheiros, agora estão em forças divisional. Eles estão nas estradas agrupados com tanques e transportadores pessoais. Eles são um alvo lógico e há 48 alvos no momento que não estão mais sendo cobertos por proteção aérea e que os B-52 poderiam atacar. Mas os B-52 também estão atacando alvos não militares. Soldados feitos prisioneiros presenciam as atrocidades de seus feitos. Desde que eu fui capturado e aprisionado, eu vi algumas áreas que foram bombardeadas e que não eram alvos militares. Por exemplo? Um hospital e uma escola. Os bombardeios iniciam protestos pelo mundo. As alegações das atrocidades cometidas no Vietnã estão prejudicando nossa reputação mundial. Por algo que talvez seja mais importante do que nossa imagem no mundo: a consciência do povo americano. Essa consciência é amplamente expressada por estudantes universitários pelo país todo. Nossa intenção era deixar o mais claro possível para o presidente que as inquietações presentes não eram uma questão ínfima. Nós emitimos um pedido oficial ao Conselho de Supervisão Nacional da Associação Estudantil solicitando uma greve estudantil nacional. Eu acho que o governo se preocupava que eles achassem... que eles achassem que as ações políticas deles eram muito ameaçadoras. Mas eu acho que o povo temia os tumultos e o que poderia acontecer. Eu conheço um jovem que trabalhava na unidade para a qual eu fui designado em Washington, que virou a esquina e se viu no meio de um grande tumulto. E eles tiraram ele do seu carro, viraram o carro ou o queimaram. E eu lembro que todos nós ajudamos ele a comprar um novo. Bom, eu tenho ciência de que aconteceram e continuam acontecendo protestos contra a guerra do Vietnã nos campi e também no país. Sob circunstância alguma, eu seria afetado de alguma forma por eles. Foi a maior loucura. O país foi dilacerado pelo jeito como as pessoas se sentiam sobre o Vietnã. Eu me lembro de um grupo de provavelmente centenas ou milhares de estudantes que ia destruir um lugar chamado Laboratório Sculley na Universidade de Michigan. E esse laboratório tinha um reator atômico lá. E, sabe, não dá para ter estudantes invadindo e destruindo um lugar com um reator. Conforme as manifestações pelos Estados Unidos aumentam, protestos pacíficos ficam agitados. Tal agitação gera confrontos violentos e, em seguida, mortes. Um capítulo sombrio para os anos 1960 e para a história da Guerra Fria. Em 1970, o envolvimento dos Estados Unidos no Vietnã é uma constante fonte de frustrações, principalmente entre os jovens. Em 4 de maio daquele ano, a tensão da Guerra Fria pelos Estados Unidos chega a um ponto crítico na Universidade Kent, quando a Guarda Nacional abre fogo em um protesto. Eles atiram 67 vezes. 9 estudantes ficam feridos, 1 fica paralítico e 4 morrem. Quando você tem uma situação em que uma multidão está causando confusão e a Guarda Nacional é chamada até lá, sempre há a chance disso se agravar e se tornar o tipo de tragédia que aconteceu em Kent. Jeffrey Miller, 20 anos. Alison Krauss, 19 anos. William Schroeder, 19 anos.
e Sandra Schauer, 20 anos. 2 dos estudantes mortos nem estavam envolvidos no protesto. Eu vi as fotos daqueles 4 jovens no Evening Star, um dia depois da tragédia. E eu prometi então que nós íamos encontrar métodos que fossem mais efetivos para lidar com esses problemas de violência. O tiroteio na Universidade de Kent foi um verdadeiro problema para as forças no Vietnã, porque os soldados acharam que o povo americano era contra a guerra e isso foi bem desanimador para eles, o que levou a uma moral muito baixa e levou também ao uso de drogas e outros problemas. A guerra do Vietnã está radicalizando os jovens. Muitas pessoas já morreram. Muitas de Massachusetts, muitas dos estados americanos, muitos jovens nossos e deles, muitas crianças, de todas as idades. Está na hora de acabar com a guerra. Nós devemos mandar essa mensagem para cada canto da nação. Em meio ao caos, o presidente Nixon reduz o envolvimento americano na guerra. Eu decidi reduzir o número de tropas autorizadas no Vietnã para 484 mil até 15 de dezembro. No Vietnã, os anos 70 viram a retirada contínua das tropas americanas e um importante papel ser passado para o próprio exército do Vietnã do Sul. Devido ao novo número de tropas autorizadas, pelo menos 60 mil tropas foram retiradas do Vietnã em 15 de dezembro. A liderança militar americana, a maioria daqui de West Point, foi excelente. Eu sou grato que apenas um pequeno número deles recebeu ordens para o Vietnã. Apesar dos conflituosos protestos internacionais, os bombardeios em massa continuam por mais 3 anos. Parece que não há previsão de quando essa loucura acabará. Todos os senadores, praticamente sem exceções, e eu desconheço as exceções, estão tentando ter informações sobre o porquê dos bombardeios. Por que os bombardeios intensos? É uma mentira orquestrada, uma mentira pelo Pentágono para fazer os americanos odiarem os vietnamitas. Nós estamos aqui representando uma organização de movimento anti-guerra, recém-formada, chamada Campanha de Paz Indochina, com o objetivo imediato de colocar pressão em Nixon para assinarem o Acordo de Paz dos 9 pontos. Em mais de 30 anos de estrondos e fúria, há mais de 3 milhões de mortos, feridos ou desaparecidos. 56 mil mortos americanos, 500 australianos, 188 mil vietnamitas do sul, 900 mil do norte e 2 milhões de civis não combatentes mortos e feridos. Finalmente, em janeiro de 1973, as discussões pela paz chegam a uma conclusão. Às 12h30 de Paris, do dia 23 de janeiro de 1973, o Acordo do Fim de Guerra e Restauração da Paz no Vietnã foi iniciado pelo Dr. Henry Kissinger em nome dos Estados Unidos e do conselheiro especial Lee Doc-Tol no interesse da República Democrática do Vietnã. Este é o canal vietnamita das forças americanas. Está pronto o que o mundo todo aguardava. O acordo para acabar com a guerra do Vietnã. O acordo será assinado no sábado. As tropas americanas devem voltar para casa dentro de 60 dias. Já estava na hora, estava mesmo. As pessoas estão cansadas, querem voltar para suas casas, querem voltar para o seu país, para as fazendas. Eu acho que já deu. Eu estou muito feliz por mim, claro, mas principalmente pelos prisioneiros. Eu estou muito feliz. Em menos de 60 dias. Eu acho que teremos paz por um tempo. Não importa se concordam, depende daquelas pessoas. 2 anos depois da retirada americana, com a queda de Saigon, o Sul sucumbe às forças do Khmer Vermelho. 10 anos de uma ditadura rígida se seguiram. A Guerra Fria entre os democratas e os comunistas continua. Nossas duas nações têm agora 5 vezes mais mísseis com ogivas do que tínhamos há apenas 8 anos.
Dezenas, centenas, milhares de sistemas em que cada um é capaz de destruir grandes porções da humanidade num piscar de olhos. Por um lado, trágicos erros de julgamento. Do outro, grandes avanços tecnológicos. A bomba de nêutrons e os tratados de limites para armas estratégicas estão a caminho do Mad World. Basicamente diabólico. Totalmente desumano.